Autoridade em Três Mundos. Autor Charles Capps. Todos os direitos reservados a Charles Capps, Capps Ministries e Harrison House. Ano de publicação 1982. Tradução, leitura e adaptação Tiago Samico, 2020. Esta é uma iniciativa da Soso Produções, com fins exclusivamente educacionais e de acesso para pessoas com quaisquer tipos de deficiências, amparada na Lei Brasileira de Inclusão de 2015 e no Tratado de Marrakech de 2018. Este é um material gratuito e não pode ser vendido. Todas as citações da Bíblia foram extraídas da versão Almeida Revista e Atualizada, e em caso de exceção, a versão usada será especificada. Introdução. O telefone tocou no escritório de negócios e foi prontamente atendido. A voz raivosa na linha dizia: "Eu quero falar com alguém por aí que tenha um pouco de autoridade." A isto, o homem respondeu: "Bem, fale comigo. Eu tenho tão pouca autoridade quanto qualquer um por aqui." Este é frequentemente o caso com muitos crentes hoje. Eles se veem com tão pouca autoridade que nem ousam exercê-la. Autoridade em Três Mundos é dedicado ao corpo de Cristo. Ele não tem a intenção de perpetrar uma doutrina ou gerar qualquer controvérsia. Ele simplesmente traz um quadro completo de algo que muitos têm apenas uma pequena parte. Eu desafio você a ouvi-lo com a mente aberta e com muita oração. Não é algo que você deva ouvir desatentamente? Ele requer algumas pausas para pensamento, meditação e busca das Escrituras. Este livro pode chocar as mentes religiosas. Não ouça com ouvidos religiosos, pois este livro vai te levar em uma jornada pelas Escrituras que vai chocar o frequentador de igrejas médio. Ele fará tanto pecadores quanto santos chorarem e gargalharem de alegria com tão grande libertação que foi conquistada para nós pelo Santo Filho de Deus. Milhares serão salvos ao ouvirem este livro. Multidões serão curadas à medida que a revelação da libertação total for desvendada nas páginas e nos tipos do Velho Testamento. A autoridade em Três Mundos é uma ajuda bíblica para um quebra-cabeças clássico. Ele vai te dar uma visão ampla do amor de Deus e do interesse dele pelo homem na terra e fará com que você se apaixone completamente por Jesus, o seu Filho. Capítulo 1. Homem sob autoridade. As pessoas do mundo ainda não viram a autoridade dada a elas através de Jesus Cristo. Elas também não aceitaram a autoridade que é legitimamente delas por serem nascidas na terra. O homem foi criado à semelhança de Deus para ter comunhão com a divindade. Ele foi a coroa de toda a criação. Ele possuía habilidades além da nossa compreensão e ainda assim falhou porque quebrou a palavra de Deus. Quando Adão dobrou seu joelho para Satanás, ele perdeu sua autoridade espiritual. Vamos começar com Mateus 8, de 5 a 10, e usar isto como um ponto de partida para a autoridade. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando: "Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente." Jesus lhe disse: "Eu irei curá-lo." Mas o centurião respondeu: "Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado? Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens e digo a este vai e ele vai, e a outro vem e ele vem, e ao meu servo faze isto e ele o faz." Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: "Em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta." Esse homem era um gentio. Ele não era um homem da aliança. Ele era um estrangeiro naquela época e não tinha bases legais para chegar a Jesus. O evangelho foi para o judeu primeiro, depois para o gentio. Até mesmo quando Jesus enviou seus discípulos para pregar, ele disse: "Não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidades de samaritanos, mas, de preferência, procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel." Mateus 10, 5 e 6. Aquele homem não estava incluído na aliança, mas Jesus disse: "Eu irei curá-lo."
O centurião disse a Jesus que ele não precisava andar até a sua casa. Naqueles dias, Jesus não podia pegar um avião ou um trem. Ele teria que ir andando ou montado num burro, e se você já cavalgou um burro, sabe que é melhor andar. O centurião disse a Jesus: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este vai e ele vai, e a outro vem e ele vem, e ao meu servo faze isto e ele o faz. Esta é a maior forma de fé. Eu perguntei ao Senhor, por que o centurião tinha esse tipo de fé ainda que não estivesse incluído na aliança? O Senhor respondeu, ele era um militar que entendia de autoridade porque estava debaixo de autoridade. Se você ensinar meu povo para que entendam sobre autoridade como este homem entendeu, eles vão operar no mesmo tipo de fé. Quando você entende a autoridade conforme a Bíblia a apresenta, é elevado a um novo nível de fé. Você será elevado a uma compreensão da palavra de Deus que lhe libertará das circunstâncias da vida. Você pode usar sua autoridade dada por Deus falando a sua palavra contra as circunstâncias da vida. Elas vão se render e se conformar à palavra de Deus. O conhecimento desta verdade vai lhe libertar. Assuma a autoridade sobre as circunstâncias. Um homem encontrou outro e perguntou: como você está indo? Ele respondeu: sabe, não tão bem sob estas circunstâncias. O homem disse: o que você está fazendo sob as circunstâncias? Nós temos cantado músicas de incredulidade há tanto tempo que começamos a acreditar nelas. Eu sou apenas um cansado peregrino caminhando por este mundo. Nós não somos peregrinos cansados andando por este mundo. Nós éramos forasteiros e estranhos, mas agora somos co-herdeiros com Cristo Jesus. Outra canção diz assim: eu não sei hoje o que o amanhã pode trazer, sombras, o brilho do sol ou a chuva. Ao obter a compreensão da sua autoridade através da palavra de Deus, você não vai precisar se preocupar com o que o amanhã traz. Pegue a sua fé e mude o que o amanhã traz. O conhecimento de Deus. Jesus falou uma profunda verdade quando disse: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8, 31 e 32. Deus falou através do seu profeta Oséias: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. Oséias 4:6. Salomão disse: porque o Senhor dá a sabedoria, e de sua boca vem a inteligência e o entendimento. Provérbios 2:6. Uma das maiores necessidades deste tempo é perceber o que Deus fez por nós em Cristo Jesus. Temos uma visão aprofundada disso em 2 Pedro 1:1, na versão King James. Simão Pedro, um servo e apóstolo de Jesus Cristo, àqueles que obtiveram fé igualmente preciosa conosco, através da justiça de Deus e do nosso Salvador Jesus Cristo. Você pode observar que Pedro está escrevendo para aqueles que obtiveram fé igualmente preciosa conosco. Em outras palavras, você e eu estamos incluídos. Nós obtivemos esta mesma fé. Graça e paz vos sejam multiplicadas através do conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. 2 Pedro 1:2. Eu quero que você preste especial atenção à frase "o conhecimento de Deus". Graça e paz são multiplicadas, não adicionadas a você. As pessoas estão em busca de paz hoje. A maioria delas está procurando paz em lugares onde ela não é encontrada. Note que a paz é multiplicada para nós através do conhecimento de Deus e através do conhecimento de Jesus, nosso Senhor. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou para a glória e virtude. 2 Pedro 1:3. Se lhe foram doadas todas as coisas, simplesmente não há algo mais que ele possa lhe dar. Esta passagem não diz: ele vai nos dar todas as coisas às vezes. Ele já fez isso. Ele nos deu todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Isso vem apenas através do conhecimento de Deus.
A palavra diz: "E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo." Efésios 4, de 11 a 13. Ele deu um ministério quíntuplo composto por apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres para o aperfeiçoamento dos santos. A verdade sozinha não lhe libertará. Lembre-se das palavras de Jesus aos seus discípulos: "Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." João 8, 31 e 32. Eu citava isto errado. Então um dia o Senhor disse para mim: "Isto não é verdade." Eu fiquei chocado e disse: "Bem, foi você que disse isso, deve ser verdade." Ele respondeu: "Você não está citando tudo? Se vós permanecerdes na minha palavra, então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Nem todo mundo conhece a verdade, porque não está permanecendo na palavra. É o conhecimento da verdade que te liberta. Muitos conhecem sobre a verdade, mas poucos têm o conhecimento desta verdade. O apóstolo Paulo disse: "Tudo é vosso." Pedro disse a mesma coisa em 2 Pedro 1. O Senhor já fez, ele não vai fazer algum dia. Na verdade, a Bíblia nos conta que Deus terminou seu trabalho em 6 dias e então descansou. Alguns de nós temos tentado fazer Deus trabalhar desde então. Ele colocou tudo em movimento. Isto foi realizado em Jesus Cristo e está disponível a todos os que o recebem. A liberdade vem a nós quando permanecemos na palavra de Deus, pois ela produz conhecimento de Deus. Pedro disse: "De acordo com o seu divino poder, nos têm sido doadas muito grandes e preciosas promessas, para que por elas possamos ser participantes da natureza divina." 2 Pedro 1, 3 e 4. Ele não disse que você teve que ser participante. Ele disse que você pode ser participante. Está disponível para você. Como participante da natureza divina, você é capaz de operar no mesmo nível de fé de Deus. O homem foi criado para ter comunhão com Deus, o Pai. Capítulo 2. À sua imagem. Antes alguém em certo lugar deu pleno testemunho dizendo: "Que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites. Fizeste-o por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos." Hebreus 2, 6 e 7. Observe que duas pessoas diferentes são mencionadas nestas escrituras: o homem e o filho do homem. Jesus sempre chamou a si mesmo de o Filho do Homem. Deus colocou o homem sobre a obra de suas mãos. Deus deu o domínio ao homem sobre a terra. Fizeste-o por um pouco menor que os anjos. O grego declara: por um pouco de tempo, no nível mais baixo que os anjos. Por causa da queda, o homem ficou abaixo dos anjos por um tempo. O homem foi criado em uma ordem superior à dos anjos no princípio. Apenas ao homem foi dado o direito de escolher suas palavras e tomar suas próprias decisões. Os anjos não receberam esse direito. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Hebreus 2:8. Se ele colocou todas as coisas debaixo do homem, não há mais para ser colocado debaixo dele. Ele colocou todas as coisas em sujeição sob os pés do homem. No que diz respeito a Deus, isso foi feito quando ele colocou Adão sobre todas as coisas desta terra. A Adão foi dado o domínio sobre toda a terra. Podemos ver em Gênesis que o homem foi criado para ter domínio. Todas as coisas foram colocadas debaixo dos seus pés. Deus não vai fazer isso para a humanidade algum dia. Ele já fez. Deus não criou nada na terra que não tenha sido posto debaixo dos pés do homem.
O homem foi colocado acima de tudo. Você ainda não vê todas as coisas feitas sujeitas ao homem, mas as vê sujeitas a Jesus, que foi feito como homem. O homem não exerceu esta posição por causa da queda de Adão, mas Jesus sim. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Pois ele evidentemente não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo convinha que, em todas as coisas, se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Hebreus 2, 14, 16 e 17. Jesus foi feito exatamente como o homem. Ele tomou sobre si o corpo de um homem. Ele veio à terra como homem e colocou todas as coisas debaixo dos seus pés. Adão deveria ser Deus sobre a terra. Ao lermos sobre a criação do homem em Gênesis 1, 26 a 28, percebemos que a humanidade foi criada para governar a terra. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Observe no versículo 26 a palavra toda, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Aqui há uma das declarações mais impressionantes da Bíblia. Façamos o homem à nossa imagem. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Versículos 27 e 28. É importante notar que Deus não disse: apenas seja humilde e deixe que as circunstâncias da vida lhe envolvam. Nunca faça nada a respeito delas. Siga dizendo: o que tiver de ser será, e não faça nada para mudar. Não, Deus disse: subjugue. Em outras palavras, se a terra ou qualquer criatura viva sair da linha, você as coloca de volta na linha. Isso é bem diferente de algumas das nossas ideias da escola dominical. Deus criou o homem para ser Deus sobre a terra. O homem não foi colocado aqui como um verme. Deus criou a terra e deu a ele. Passou a ser uma escolha do homem fazer o que quisesse, mas Deus lhe deu algumas orientações e a capacidade de realizá-las. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Salmo 115, 16. Deus deu a terra ao homem. Ele disse: se algo sair da linha, não me ligue. Você mesmo coloca de volta na linha. Isso é 1 Caps 1:27. Não se jogue no chão e se finja de morto dizendo: eu acho que é a vontade de Deus. Use sua fé e mude as circunstâncias, subjugue-as, exerça domínio sobre elas. Deus disse: façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. No hebraico original, isso significa uma duplicação exata em espécie. Deus duplicou a si mesmo em espécie. O homem não veio de um macaco. Ele não veio de uma única célula que decidiu se arrastar pelo chão, depois pendurou sua cauda nas árvores e finalmente caminhou ereta. Isso é lixo intelectual. Deus criou o homem completamente desenvolvido como Deus sobre a terra. Ele deu esta terra a Adão e disse: aqui está, Adão, seja Deus sobre a terra e tudo o que há nela. Se algo sair da linha, você cuida disso. Adão foi uma duplicação exata do tipo de Deus. Ele foi criado à imagem do seu Criador. Deus criou o homem segundo a sua própria espécie. Toda a lei de Gênesis confirma: tudo produz segundo a sua espécie. Veja Gênesis 1. Deus é um espírito. João 4:24. Você não planta pêssegos para cultivar laranjas. Você não planta pepinos e colhe maçãs. Tudo produz segundo a sua espécie.
Esta é a lei de Gênesis, a lei de Deus. Deus disse que enquanto a terra existisse, haveria sementeira e colheita, dia e noite, frio e calor, isso nunca cessaria. Gênesis 8:22. Esta lei está operando. As leis de Deus nunca foram substituídas, elas permanecem em vigor hoje. Deus criou o homem à sua semelhança, uma duplicação exata em espécie. Então, de que espécie é Deus? Jesus disse: Deus é um espírito. Você não é Deus, não é igual a Deus em seus atributos divinos. No entanto, você é um ser espiritual sujeito à autoridade. Você é capaz de participar da natureza divina de Deus, justiça. Adão foi subordinado a Deus. Deus o criou, deu-lhe toda essa autoridade e poder e lhe disse: seja Deus sobre a terra, como eu sou Deus sobre os céus. A Bíblia nos diz que o homem é criado à imagem e semelhança de Deus. O homem é um ser triplo. Ele é um espírito, ele tem uma alma e ele vive em um corpo. Deus disse: façamos o homem à nossa imagem. Se o homem foi feito à imagem de Deus, então ele é um ser trino como Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O homem é um espírito. O espírito humano entra em contato com Deus, que é um espírito. 2. O corpo se relaciona com Jesus, que foi a manifestação física de Deus nesta terra. 3. A alma do homem, que é composta pela vontade, mente e emoções, se relaciona com o Espírito Santo, que é chamado de guia e mestre. Eu estou convencido de que a alma do homem é o acoplador que liga o espírito ao corpo. O Espírito Santo é mencionado como guia em todo o Novo Testamento. Uma vez que o homem foi criado como uma duplicação exata da espécie de Deus, ele tem que ser um ser trino para se qualificar a ser conforme a semelhança de Deus. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Gênesis 5:3. Exatamente as mesmas palavras usadas para descrever os filhos de Adão são usadas por Deus para descrever o homem. O homem foi criado à semelhança de Deus e à sua imagem. Esta é a lei de Gênesis. Se tudo produz segundo o seu tipo, Sete teria que se parecer com Adão. Por que Deus se desviaria da sua lei de estrutura no universo e criaria algo que não era segundo a espécie de Deus? Deus permanece com a sua lei e usa as mesmas palavras para descrever Sete. A criação do homem. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Gênesis 2:7. Observe, ele diz: formou ao homem. Isso não é criação. Alguns dizem que o homem foi criado do pó. Isso não é verdade. Às vezes, somos como um garotinho que ouviu seu professor da escola dominical dizer: do pó viemos e ao pó voltaremos. O menino pergunta: você disse, viemos do pó e vamos voltar ao pó? Sim, foi o que Deus disse. O garotinho responde: bem, eu olhei debaixo da minha mesa e parece que tem alguém indo ou vindo. Alguns têm estado confusos desse jeito em seu pensamento sobre a criação do homem. A Bíblia mostra que Deus formou o corpo do homem do pó da terra. Criar significa trazer à existência. Formar algo não é uma criação. Você pode pegar uma substância existente e formar algo, mas isso não é uma criação. Você pode construir um edifício a partir de árvores. As árvores existiam antes de o edifício ser formado. Os homens não criaram o prédio, eles o construíram, formaram e projetaram a partir de uma substância já existente. Deus tomou algo que ele já havia criado, a terra, e formou o corpo do homem a partir do pó da substância já existente. Ali estava o homem, completo, com olhos, ouvidos, nariz, mãos e pés, um espécime perfeito. Mas ele estava tão vivo quanto uma pedra, não havia vida nele. Se Deus o tivesse soltado, ele teria caído no chão. Não havia vida até que Deus soprou o sopro de vida nele. Deus soprou sua vida em Adão, a vida de Deus. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Gênesis 2:3. Deus criou algumas coisas e fez outras. Deus criou a terra, mas fez o corpo do homem. Ele o fez a partir do que ele já havia criado e então deu vida a esse corpo.
vida espiritual. A criação veio quando Deus soprou a vida espiritual em Adão. A palavra espírito significa vento ou fôlego. Deus soprou o seu espírito no homem e o homem se tornou uma duplicata exata da espécie de Deus. Capítulo 3. Domínio através de palavras. Vemos o pensamento de Deus antes e depois da criação do homem. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Gênesis 1, 26 a 28. Como Adão subjugou a terra? Como uma duplicação exata da própria espécie de Deus, Adão foi capaz de operar no mesmo nível de fé que Deus. Adão era subordinado a Deus, mas toda a terra estava sob seu controle. Adão era um homem sujeito à autoridade. Alguns pensam que Deus fez a terra do nada, mas ele não fez. Ele a fez partindo de alguma coisa. A substância que Deus usou foi a fé. Vamos comparar Gênesis 1:1 com João 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1:1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João 1:1. Então João 1:3 diz: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, a palavra, e sem ele, a palavra, nada do que foi feito se fez. Deus criou a terra com palavras. Deus usou sua fé quando criou. Ele libera sua fé em suas palavras. Não havia luz ali, até que Deus disse: haja luz. Ele produziu luz com a sua fé. Ele usou suas palavras como um transportador daquela fé. Você encontrará as palavras "e disse Deus" faladas 10 vezes em Gênesis 1. Por que Deus não disse a Moisés para escrever "e disse Deus" e então listar todas as coisas que Deus disse? A razão de ter sido registrado dessa maneira foi revelar a você como Deus criou. Ele fez isso com palavras. Ele usou suas palavras como recipientes para levar sua fé até onde a criação aconteceu. As palavras de Deus estão cheias de fé e ele as usou para trazer a criação à existência. Ora, a fé é a substância das coisas que se esperam. Hebreus 11:1, versão King James. A fé é a substância. Algumas pessoas pensam que o mundo espiritual não existe porque não conseguem vê-lo, mas Deus, que é um espírito, criou este mundo. Paulo nos diz para olharmos para as coisas que não são vistas. Como se faz isso? Através dos olhos da fé. As coisas que são vistas são temporais, o que significa que estão sujeitas à mudança. Podemos ver este mundo, então ele está sujeito a mudanças. Ele não é o mundo estabelecido, ele vai passar. O mundo espiritual é o mundo real. Ele criou tudo o que você vê. Gênesis 1:1 afirma: no princípio criou Deus. Como? Com a palavra. Nada foi feito sem a palavra. Jesus era a palavra. Novamente, João 1:3 diz: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Hebreus 11:3. As coisas que você vê não são feitas das coisas que aparecem. Você não pode ver a fé, mas o mundo foi feito pela fé de Deus. As coisas que são vistas são temporais, mas as coisas que não são vistas são eternas. 2 Coríntios 4:18, versão King James. Em outras palavras, as coisas que você vê estão sujeitas à mudança. Foi por isso que Deus disse a Adão para subjugar a terra e ter domínio sobre ela. Você pode usar a sua fé e mudá-la. A palavra do seu poder.
Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Hebreus 1, de 1 a 3. O texto diz que é o resplendor da glória. A glória de quem? A glória de Deus. A expressão exata do seu ser. Jesus é a imagem exata da pessoa de Deus. O texto grego diz uma expressão exata da substância de Deus. Se você quer saber como é Deus, olhe para Jesus. Ele disse, eu e o Pai somos um. João 10:30. Ele quis dizer que ele era a imagem exata, a imagem expressa da pessoa de Deus. O texto também diz, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Se ele tivesse dito pelo poder da sua palavra, então você poderia dizer que há algum poder em sua palavra, mas não todo o poder. Mas ele não disse isso. Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. A palavra falada de Deus é o poder dele. Foi sua habilidade criativa de palavras que liberou a sua fé. A luz viaja à velocidade de 300.000 metros por segundo. Na época da criação, Deus chamou à existência mais de 26 bilhões de quilômetros de universo num período de 24 horas. Os cientistas dizem que o universo ainda está se expandindo à velocidade da luz. Há galáxias além do que podemos ver, a milhões de anos-luz de distância. Que vasta extensão Deus pôs em movimento com suas palavras. Deus criou Adão à sua imagem e à sua semelhança. Adão deveria ter domínio sobre a terra, liberando sua fé em palavras, assim como Deus fez com as suas. Deus usou palavras para produzir toda a criação. Ele a colocou em movimento, dizendo, haja. Gênesis 1:3, e houve. A fé de Deus foi transportada por palavras.